Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte. Muito obrigada por estarem aqui comigo neste vídeo mais uma vez para curtir um pouquinho aqui uma conversa, né? Hoje sobre arte e tecnologia, num certo sentido já vou explicar o porquê. Então muito obrigada a todos, espero que vocês estejam super bem, como eu sempre digo, e animados para esta nossa conversa. Eu trago, na verdade, uma experiência aí de debate que eu tive em sala de aula com os meus alunos. Quem me acompanha aqui há um pouquinho mais de tempo sabe que eu também sou professora universitária, mas eu não leciono para os cursos de alunos aí que escolheram a mesma formação que eu na área das ciências humanas, letras, enfim, ou no curso de artes, e sim para alunos que escolheram a área tecnológica. Então eu sempre leio muito, né, sobre tecnologia e às vezes opto por escolher alguns textos, enfim, que sejam ali motivadores em sala de aula, que tragam um olhar normalmente do pessoal da filosofia e da sociologia da tecnologia, para que eles possam discutir, né, dessa perspectiva mais crítica, mais polêmica, mais aprofundada, o que são as tecnologias hoje em dia e que espaço elas ocupam na nossa vida. E é essa conversa que eu trago para vocês aqui também, porque eu vou falar de um texto que eu indiquei para que eles lessem, de um escritor britânico, o Harry Kunzru, e ele está falando, na verdade, de uma experiência que ele teve de entrevista com uma autora, na verdade zoóloga, vejam só, e filósofa estadunidense, a famosa, eu posso dizer assim, Donna Haraway. Ela tem 79 anos de idade e eu a vejo como uma intelectual de ponta, é super, enfim, inovadora, né? Para a época, em sala de aula, eu brinquei com alguns alunos e disse, queria ter tido uma avó assim, super para frente, né? Digamos, que abre caminhos aí em muitos estudos. Ela tem muitos trabalhos, livros, enfim, publicados, e ela vem da área da ciência biológica, né, das ciências biológicas, de estudos em relação ao comportamento e desenvolvimento humano, né, biológico, questões relacionadas à primatologia também, ou seja, a nossa origem também enquanto primatas e o comportamento de certos primatas e outras espécies e animais, enfim, para a área da filosofia. E ela é, na verdade, também professora universitária na Universidade da Califórnia, e ela tem uma cadeira lá, uma matéria assim que eu particularmente acho super interessante, que é da história da consciência, para vocês terem ideia. E por que eu escolhi falar desse tema hoje aqui, de citar a Donna Haraway e um de seus textos em particular, que é bem conhecido, que é o Manifesto Ciborgue, ou Manifesto em Favor dos Ciborgues, um texto que foi originalmente publicado em 85, e nos anos 80 e nos anos 90, essa discussão sobre as tecnologias ditas modernas e pós-modernas ganhava muita força, né? E ela é pioneira em muitos trabalhos enquanto, né, mulher ali, intelectual, que vai falar sobre essa questão do ciborgue, né? E muito alimentada por uma preferência dela em relação à literatura. Por isso eu acho que tem tudo a ver aqui com a nossa Casa na Arte, com o nosso canal. Ela é voraz, uma leitora voraz de textos de ficção científica, como ela mesma disse em muitos textos dela e em muitas entrevistas, né? E nesse texto em particular do Kunzru que eu indiquei aos meus alunos, ele justamente destaca esse aspecto aí da formação dela, das ciências e também enquanto leitora de literatura e especificamente de ficção científica, que é onde a gente mais encontra essa figura do que dos ciborgues, né? Quer dizer, eu lembro muito, né, por ter sido alguém aí também da década de 80, eu tinha mais ou menos acabado de nascer quando ela estava publicando esse texto, né, do Manifesto Ciborgue, do Robocop, né? Quem nunca, né, já assistiu ou pelo menos ouviu falar dessa produção aí de televisão à época, enfim, que trazia uma figura bem icônica de um ciborgue, que é um corpo humano que recebe, né, enfim, alguns implantes metálicos e que vira esse, né, pseudo-robô ou meio-robô, como a gente gosta de dizer. E depois dele, ou mesmo antes inclusive dele, na literatura, no cinema e hoje
em todas essas séries que a gente acompanha em serviços de streaming, na própria Netflix tem muitos, e em outras a gente sabe, vieram vários outros ciborgues, né? Que são esses corpos, metade humano, metade máquina, metade corpo físico, orgânico, um corpo mais natural, mais biológico, e metade um corpo robótico ou cibernético, enfim, que recebe justamente esses dispositivos e implantes tecnológicos para que ele fique o que mais potente, né? Muitas vezes mais forte e melhor. A Haraway, claro, destaca que o ciborgue é uma invenção, né? Um produto, diz ela, industrial militar dos Estados Unidos, que é o seu país, inclusive de origem, né? Mas ela extrapola um pouco essa limitação e vê, na verdade, todos nós enquanto ciborgues. Ela diz, somos todos ciborgues, porque não precisamos ter em nossos corpos nenhum dispositivo, nenhuma prótese, nenhum marca-passo, nenhum chip instalado em nenhum lugar para que a gente seja um ciborgue. Basta essa nossa condição de hoje estarmos vivendo num mundo que é todo ele atravessado, concordam? Por muitas tecnologias. Então, eu acho legal essa visão, a visão de que vivemos dentro de uma rede que ela chama de tecnocultural, e todas essas tecnologias elas já são planejadas, projetadas, criadas e distribuídas, né, em rede o tempo todo e nos influenciam demais, como nunca antes havia acontecido, né? O manifesto é dos anos 80 e ali a área ainda da computação, enfim, desse mundo cibernético estava, né, de certa forma nascendo. Ela ainda viva hoje continua pensando todos esses problemas e em 2023 a gente sabe, tudo isso só se potencializou, então as tecnologias que a gente tem são mais digitais, são mais ubíquas, são mais líquidas, enfim, são até menos visíveis num certo sentido, mas cada vez mais incisivas e mais determinantes do nosso modo de ser e de pensar. Ela dá um exemplo até muito interessante, né? A indústria de calçados até a Guerra Civil nos Estados Unidos mal distinguia entre o calçado do pé direito e do pé esquerdo. E depois ela conta, né, enfim, que hoje a indústria, imagine, já inventou tantos tipos diferentes de tênis, os mais variados e de calçados que sirvam para atletas, e os atletas são ótimos exemplos de ciborgues também, porque o que eles fazem, eles constroem os seus corpos para que sejam de alta performance, concordam? Então eles são exemplos desses ciborgues que estão nessa rede, usando os tecidos mais, né, apropriados hoje em dia, as tecnologias, digamos assim, mais voltadas para essa potência e para esses esportes e que correspondem, né, a essa lógica de alterar o nosso corpo, né, e também alterar o nosso comportamento e a nossa mente para que a gente viva à mercê das tecnologias e possa agregar a nossa força, a força delas para a gente cada vez viver nesse mundo que é um mundo cada vez mais tecnológico, né? E mais louco também. E além de nos trazer todas essas ideias e contribuições, a própria dona Haraway se coloca como uma ciborgue que se aceita super bem nessa condição. Então ela diz, eu sou uma mulher ciborgue, como todas as demais, e eu acho que os ciborgues, eles podem, aí é que vem a sacada, né, abrir possibilidades da gente pensar, bom, tudo bem, essas tecnologias nos influenciam a beça, né, elas influenciam demais o campo também científico, porque ela vai mostrando através de alguns exemplos como que a própria ciência corresponde a interesses políticos e como ela cria discursos que só iluminam um lado da questão, né, normalmente, e acabam por dar a entender que as coisas são naturais e são como são, quando na verdade não são. Então, os seus trabalhos, eu acho, permitem abrir alguns campos de debate super interessantes e realmente abriram, porque desde que foram publicados, enfim, fala-se muito de cyberfeminismo hoje em dia, as correntes e movimentos feministas bebem muito dessa fonte e leem Dona Haraway, porque o corpo ciborgue é um corpo que permite que a gente transcenda certos limites, né, de fronteira entre o masculino e o feminino, por exemplo. Então, abre para perspectivas de gênero, teoria queer, né, e tantas outras contribuições que vêm na esteira desse seu pensamento, né, de falar de que os ciborgues somos todos nós e nós somos super atravessados por tantas tecnologias e nós temos que então estar muito atentos a como essas tecnologias estão
construindo quem nós somos. E nos agrada esse ser que ela constrói, né? A gente está, na verdade, sendo ciborgue, correspondendo só a expectativas de outros e estando super alienado aos discursos que as tecnologias impõem, ou somos ciborgues mais politizados, mais engajados e mais ativos, que sabemos muito bem que papel a gente quer ocupar nesse nosso cenário, né? E como ela leu autoras feministas, inclusive, que são da ficção científica, né? E fala muito do ciborgue, depois a gente pode pensar que, enfim, depois de Robocop a gente tem tantos exterminadores do futuro, tantos homens de ferro, né? E tantos ciborgues que são sempre de corpos muitas vezes de homens brancos, né, enfim, e que a gente pode agora ter ciborgues que sejam mulheres, que sejam transgêneros e por aí vai. Eu gostaria muito de que vocês participassem nos comentários me dizendo de que ciborgue vocês se recordam, na literatura ou no cinema. Estão assistindo aí alguma série que tenha ciborgues? Aparece um ciborgue verdadeiramente? Ou de repente uma pessoa comum, digamos assim, que nem cara de ciborgue tem, mas que é ciborgue, né? Segundo a dona Haraway, porque todos nós somos. Que ciborgue é esse que interessa a vocês? Vocês se recordam de algum exemplo, né, da ficção científica, por exemplo? Gostam de ler esse tipo de literatura ou não? Me digam aí, tá bom? Para que a gente possa conversar até a próxima semana, e eu prometo voltar e volto, sabem com o quê? Um vídeo super especial de Halloween. Vai ser de arrepiar. Um forte abraço, viu, para todos vocês e até lá!